E aí pessoal, voltei. Peço desculpas a você, mas estou aceitando doações. Tá? Essa lousa aqui já está para lá de Bagdá. Mas tudo bem, né? Paciência. Se vocês puderem fazer uma vaquinha para me auxiliar, eu agradeço. Bom, vamos lá. Então eu estava falando em relação aos recursos mais importantes da burocracia, né? E aí eu já aproveitando a pausa que a gente teve, né, a pausa coercitiva, e eu já passei aqui para a lousa. Quais são esses recursos, né? Os três recursos importantes da burocracia é o controle da informação e da capacidade profissional. É a burocracia que melhor conhece o que está ocorrendo nos programas públicos, conhece o grau de aceitação que geram e as principais falhas em seu desenho que devem ser modificadas. Obviamente que sem a burocracia, para estar fazendo o registro dessas informações durante os programas públicos, você não teria bases estatísticas para estar verificando se o programa está atingindo o seu objetivo, aquela política, ou se as pessoas estão satisfeitas, ou se até mesmo existem falhas a serem corrigidas, certo? Outro recurso importante é que você mantém uma rede de contatos formais e informais. Então, nesse caso, lhe dá uma grande acessibilidade e uma notável influência na estrutura administrativa. É óbvio, porque sem a burocracia, sem a função burocrática, né, dos funcionários que seguem normas e tal, hierarquicamente, não sei o quê, como é que você, durante o transcorrer da aplicação daquela política pública, daquele programa, seja social, enfim, você necessariamente vai ter contatos. As pessoas que ajudaram na implementação e que estão sendo usuários daquele programa. E aí você vai poder ter mais uma rede de contatos maiores para obter informações mais confiáveis sobre o que está sendo aplicado. E o terceiro recurso importante é a posição permanente na formulação e implementação de políticas públicas. Não tem como você fazer uma política pública sem uma atividade burocrata por trás, certo? E aí é o que vai estruturar, é o que vai deixar aquela organização de recursos públicos mais eficiente, mais organizada, mais normatizada. Beleza. E aí temos aqui mais um trecho. É no processo de execução dos programas governamentais que resulta a clara influência da burocracia sobre o conteúdo e o alcance dos programas. Então, sem a burocracia, é por meio da burocracia que você consegue dimensionar o alcance dos programas, das políticas públicas em questão. Bom, na realidade, os objetivos das políticas públicas tendem a ser inconsistentes e difusos. É óbvio, quando você está formulando uma política pública, visando uma solução de um problema social, a gente já viu aí nos vídeos anteriores que existe uma grande discussão, o governo ele vai precisar de uma base de apoio para aprovar aquilo, e às vezes a proposta que ele manda não é aquela proposta que é efetivamente votada e aprovada pelos legisladores, enfim. Então, a proposta de política pública, quando ela chega para ser aplicada, realmente é algo que tem um objetivo, mas é um objetivo inconsistente e difuso. Às vezes ele até chega a ser contraditório, certo? Vamos lá. Os recursos sempre são insuficientes, porque você não conseguiu avaliar ainda se o que o governante disponibilizou para a aplicação daquela política pública foi o suficiente. O controle é muito superficial e formalista.
E as circunstâncias de trabalho na própria administração pública tendem a ser desencorajadoras por aqueles fatores que vocês bem conhecem, né? Os salários não são satisfatórios, as condições de trabalho, enfim. Em resposta a essa indeterminação das políticas públicas, os burocratas tendem a apresentar 3 tipos de respostas. A primeira, geram pautas de atuação que tendem a limitar a demanda, a maximizar a utilização dos recursos e a obter a resposta positiva do público-alvo para reforçar a sua própria existência. Então, o papel da burocracia dentro da política pública, como a gente viu, a política pública, naturalmente, ela chega para ser aplicada de uma forma difusa e inconsistente. E aí entra o papel da burocracia. Qual é o papel da burocracia que a gente tem verificado aqui? O burocrata, por exemplo, vamos supor, você vai fazer uma política pública social. Por exemplo, uma distribuição gratuita de cestas básicas para as famílias carentes. Essa política pública foi discutida, teve aqueles negócios de apoio, não sei do que, da base, tralalala, ou foi votada, não foi votada do jeito que era para ser, mas foi aprovada. E aí vai ser aplicada, vai ser implementada. Na hora da implementação, você, quanto funcionário público, né, participante de uma hierarquia, que você vai seguir as normas estipuladas e tal, é a linha de frente, vamos poder dizer assim. Durante a implementação das políticas públicas, o burocrata, o que ele vai tentar gerenciar essas dificuldades de aplicação por falta de recursos, ou porque a política ficou difusa, inconsistente, ainda não está ali totalmente aprimorada. Primeiro, o que tendencia a atuação do burocrata? A limitar. Por quê? Ele limita porque ele sabe que os recursos não são suficientes. Então, não adianta ele fingir que vai conseguir atender a todos, sendo que ele não vai, e vai causar insatisfação e, consequentemente, o fracasso daquela política pública. Então, o primeiro fato é limitar. Então, às vezes, você limita isso por renda, ou por bairro, enfim, certo? Geram pautas de atuação para limitar a demanda, maximizar a utilização dos recursos. Então, você vai tentar ampliar o que foi disponibilizado para atingir o maior número de pessoas, né? Enfim, maximizar. E vai tentar obter uma resposta positiva do público alvo daquela política pública, né? Para quê? Para reforçar a sua própria existência. Porque se a política pública não tiver uma resposta positiva, é óbvio que aquele burocrata, que aquele funcionário público, ele não vai justificar a sua presença ali. E isso ocasiona o seu descarte. Afinal de contas, aquilo que não se justifica, teoricamente, tem que ser descartado, né? A gente sabe muito bem que não é sempre que isso acontece. A gente sabe do cabidão de emprego que às vezes tem no serviço público, né? Mas, na teoria, é assim. Segundo, o que o burocrata tenta
pensar em relação à aplicação daquela política pública inconsistente e difusa. Tende a modificar o seu trabalho de forma a ajustar os objetivos do programa aos recursos disponíveis, certo? Reduzindo os objetivos ou simplesmente modelando-os às condições existentes. Por quê? Porque o burocrata, o funcionário público, que tudo aquilo lá que a gente já falou, que ele segue norma e tal, ele que está na linha de frente. No caso você, um assistente de gestão de política pública. Na criação da política, né, na efetivação da lei, da sanção daquela lei, enfim, a linha de frente da aplicação não vai ser o prefeito e os vereadores, enfim, vai ser você, enquanto funcionário público. Então, muito embora tudo na lei esteja lindo e maravilhoso e florido, a gente sabe que não é bem assim. Então você vai ter que estar pronto a ajustar a política de acordo com os recursos que foram disponibilizados, reduzindo os objetivos, mas não anulando os objetivos. O objetivo, por exemplo, é tirar as crianças da rua num programa social. E aí, no caso, você não vai conseguir tirar todas, mas você reduz de acordo com os recursos que foram disponibilizados, né? Ou simplesmente modela o objetivo para a condição existente. Então, por exemplo, não dá para atender todos, vamos atender um bairro, uma região, né, por meio de um CEL, enfim. Beleza. E também temos aqui, ó, o burocrata, ele também modifica a sua própria definição do que deveria ser o serviço prestado, para assim acomodar a distância entre objetivos e resultados e encontrar uma resposta positiva do seu trabalho em relação à clientela atendida. Os recursos não são suficientes, né? Os recursos não são suficientes, a amplitude da política pública dificilmente vai ser atingida, né? Mesmo porque tudo isso vai depender do tempo, né? Lembra que a gente tinha estudado em relação ao planejamento, formulação, que você vai planejar, organizar, implementar, tal, vai controlar e vai gerar um feedback para correção de falhas dentro da política pública, né? Isso não é tão simples assim. A gente fala, mas não é tão simples, né? Isso leva tempo, né? E muitas das vezes, enquanto funcionário público, você vai estar lá, você vai gritar, você vai lutar, você vai pedir, você vai insistir, mas às vezes, na maioria das vezes, ninguém vai lhe ouvir. Então, você, pelo menos, enquanto ali funcionário, né, o seu serviço prestado, você vai tentar fazer com que você tem na mão, né, acomodar a distância entre objetivos e resultados e encontrar uma resposta positiva, ao menos para o seu próprio trabalho. Para você ter uma visão boa do trabalho que você executa, da sua clientela, né? No caso, o cidadão. Cidadão satisfeito ao menos com você mesmo. Ao menos com você. Certo? Isso aqui, pelo que eu estou vendo, gente, já é uma forma de incutir não, mas de moldar as suas ideias, enquanto funcionário público, de que não vai ser um mar de rosas, né? Mas que você tem que ter uma proatividade, aquela vontade de fazer o seu serviço da melhor maneira possível, né? Aquela visão do funcionário público burocrata,
tipo o Raul Seixas, né, o carimbador maluco, fica só carimbando, e não tem uma visão corporativista, né, uma visão teoricamente empreendedora, né, que fica lá só sentado e carimbando, e não tem aquela proatividade e tal, é o que essa administração está tentando mudar. Isso considero um ponto positivo. Afinal de contas, você está buscando estabilidade. Seja o salário alto ou um salário mais baixo, mas o que você quer? Tranquilidade, porque a nossa economia é uma loucura. Você mesmo sabe. Às vezes você está empregado, às vezes não. Se você é autônomo, às vezes você tem recursos, às vezes não. E aí você quer tá buscando o quê? O seu próprio bem-estar, tem ali um valor todo mês, um salário, aquela estabilidade, aquela garantia de que você vai ter o seu emprego público, né? Vai ter o seu emprego preservado no caso de uma crise, enfim. Então é nesse aspecto. Mas não quer dizer, por exemplo, eu estudei, passei no concurso, pronto, acabou. Agora o que eu faço? Eu entro em licença, né, como a maioria dos funcionários públicos faz. Eu vou, assumo minha vaga, não, mas eu tô doente, ó, meu pé não tá estourado. Mó mentira. Entendeu? Você tá indo lá para fazer um bom trabalho. Isso aí tem que vir de dentro de você. Certo? Beleza. Bom. Quanto tempo temos? 16. Opa, tem tempo ainda. Vamos lá. Deve-se ter em conta também que a burocracia tem a capacidade de competir pelo preenchimento de cargos governamentais e pela alocação de recursos orçamentários. A competição interburocrática pode contribuir para o alargamento da participação política, mas também pode ser prejudicial à formulação de políticas governamentais coerentes. Esse tipo de competição pode levar à fragmentação excessiva do processo decisório, gerando medidas contraditórias e impasses intragovernamentais. Quer dizer, como a gente iniciou, tudo que é em excesso não é bom, né? Então, a participação da burocracia no processo de formulação de políticas públicas ele é importante, mas não pode ser uma coisa desenfreada, senão você não vai conseguir manter ali aquela rota, né, aquele objetivo para o qual a política foi criada. Né? Você vai ficar com muita discussão, muito vem lá, vem cá, vem lá, vem cá, competindo com as decisões vindas da política, né, enquanto burocrata, e aí fica aquele embate e ninguém vai para lugar nenhum. Beleza. Vamos para um tema, né, um subtema desse tema que a gente está estudando, que é o insulamento burocrático. Vamos descobrir o que barato é esse. O barato é brando. O barato é o brando. Vamos lá. Vou liberar aqui tudo. Espero que a lousa não desabe novamente. Vamos lá. Insulamento burocrático. Se eu não me engano, essa palavra, esse termo, insulamento, tem alguma coisa a ver com insular. E se eu não me engano, a palavra insular tem a ver com ilha, né? Uma coisa isolada. Então seria um isolamento burocrático. Vamos ver se eu estou pensando certo. Bom, trata-se de um mecanismo de intermediação de interesses que descreve a relação entre a burocracia e a sociedade. Supõe uma espécie de isolamento do núcleo técnico do Estado contra a interferência do público. É mais ou menos o que a gente estava falando. Desse modo,
a alta sociedade e de seus... Não, deste modo, a alta relação... Não. A alta burocracia estatal. Vamos começar ali. Trata-se de um mecanismo de intermediação de interesses que descreve a relação entre a burocracia e a sociedade. Supõe uma espécie de isolamento do núcleo técnico do Estado, aquelas pessoas que analisam as políticas públicas, né, tecnicamente, contra a interferência do público, né, separando um do outro, porque senão não vai para frente, né? Mas às vezes a interferência do público ela é de suma importância, né? Muitas das vezes o Estado tecnicamente promove políticas públicas que não é exatamente o que o povo está precisando, e sim simplesmente por uma questão de ego do administrador público. Bom, desse modo, a alta burocracia estatal da sociedade permanecia isolada, conhecida pelo termo tecnocracia. Os tecnocratas, que são as pessoas, né, os técnicos, ficariam isolados, sem a interferência do público, implementando políticas e tomando decisões sem a participação do povo, ou sociedade e de seus representantes. Você isola os técnicos, eles julgam as políticas públicas que devem ser aplicadas, o povo não tem participação, porque eu já ouvi dizer que na televisão, na novela, um personagem dizia que é assim, que o povo é uma anta. O povo é uma anta. Então, é essa visão. A gente isola os técnicos aqui para fazer as políticas públicas que eu acho necessário. Ah, mas e o povo? Ah, o povo não interessa. O povo eu só vou lembrar dele daqui a 4 anos para ele votar em mim, porque ele é trouxa mesmo, então paciência. Né? A visão é mais ou menos essa. Significa uma redução no escopo da arena em que os interesses e as demandas populares podem desempenhar um papel na tomada de decisão. A participação é vista como maléfica por atrasar ou emperrar a discussão sobre questões de interesse público. Isso numa visão Alice no País das Maravilhas, né? Porque ele vê a participação pública, né, o povo, como uma coisa maléfica. Por quê? Porque vai atrasar o processo de coisas, né, de questões de interesse público. Ora, se você está fazendo um negócio, né, você está implementando uma política pública para você resolver questões, problemas sociais, problemas que envolvem o povo. E aí você entende que é melhor eu deixar os técnicos separados, para eles pensarem nas soluções. Por quê? Se o povo participar vai ser um atraso na implementação do interesse público. Se fosse pensado realmente dessa forma, seria até aceitável. Mas na verdade não é bem assim que acontece. Né? A gente sabe que realmente o interesse de manter o povo fora desse tipo de discussão não é a questão de atrasar, e sim de agora que eu estou eleito, eu faço o que eu quero, né? E o povo não interessa. Durante todo o regime militar no Brasil, buscou-se isolar a administração pública da influência da sociedade, de modo que as decisões eram tomadas sem que houvesse qualquer participação e as políticas públicas eram executadas sem mecanismos de controle social. Sob esse paradigma, chamado também de paradigma tecnocrático, independentemente do regime político em vigor, a eficiência governamental deveria ser privilegiada,
por meio da concentração, centralização e fechamento do processo decisório. Então eles fecham a casinha e tomam a decisão. Né? A Luana aqui ela até fala assim em relação ao regime militar, mas mudou alguma coisa hoje em dia? Eu acho que não. Existem certas decisões que realmente não têm uma participação efetiva do povo. Né? Por exemplo, uma privatização de uma empresa pública ou a construção de ciclovias. Né? Durante o período eleitoral ele não foi comentado nada sobre o assunto. Porém, todavia, contudo, né? É de interesse do povo. Ah, mas isso aí vai atrasar. Tá, mas será que está feito do jeito que o povo queria? Eu acredito que o povo até aceitaria a ideia das ciclovias, mas não da maneira que foi executada. Por quê? Porque foi fechado dentro de uma tecnocracia onde o povo foi descartado. Bom, vamos ver aqui. Gente do céu. Ainda tem 3 folhas, gente. Esse assunto é um saco. Eu não aguento mais. Quanto tempo tem aí, minha filha? Já tá em 26. Então, gente, vamos dar um stop aí, já eu volto.